Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindos ao nosso Escola de Física, vídeo de física a semana toda. Não deixe de seguir a gente também no nosso Instagram, @Escola de Física. Então se inscreva, ative as notificações, porque tem vídeo de física a semana toda. A gente está gravando uma série de vídeos passando aí por toda a mecânica. Na verdade, a gente vai gravar todo o conteúdo de física de forma simples, de forma fácil, de forma direta. E no último vídeo, vou deixar aqui em cima da minha cabeça, a gente viu a função horária de posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vimos a representação gráfica desse movimento. Nesse vídeo a gente vai ver uma terceira equação que a gente usa para poder resolver problemas de movimento retilíneo uniformemente variado, aquele movimento em linha reta com aceleração constante. É um conjuntinho de três equações que você usa para resolver todo e qualquer problema de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, sem perder muito tempo, vamos lá, de olho na tela. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem a possibilidade de usar três fórmulas. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Nós podemos usar a chamada função horária de velocidade, vamos escrever aqui, função horária da velocidade. E o que diz a função horária da velocidade? Diz o seguinte, olha, a velocidade de um corpo que está caminhando em linha reta com aceleração é a sua velocidade de início mais a aceleração que ele possui vezes o intervalo de tempo transcorrido. Nós temos ainda a função horária da posição. E o que a função horária da posição diz para nós? Diz o seguinte, olha, a posição de um corpo que está se movendo em linha reta com aceleração constante é a sua posição de início mais a sua velocidade de início vezes o tempo transcorrido mais a sua aceleração vezes o tempo transcorrido ao quadrado sobre 2. Nós vimos no vídeo da função horária da posição, que está nessa playlist, inclusive, que essa função horária da posição ela é capaz de passar para a gente duas informações diferentes. Escrita desse jeito, eu consigo desvendar aqui qual é a posição final do nosso móvel. Agora, se eu quiser saber que tanto que ele andou, que tanto que ele deslocou, basta eu pegar esse S0 e passar para a esquerda, e aí S menos S0 se torna ΔS. O deslocamento sofrido agora, então repara que aqui eu não quero a posição final, eu quero o deslocamento, que tanto que ele se deslocou, não onde ele chegou. Essa escrita aqui de cima me diz onde ele chegou, aqui me diz que tanto que ele andou, que tanto que ele andou, que tanto que ele se deslocou, é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Aqui eu quero que você preste atenção no seguinte, a função horária da velocidade ela é uma função de primeiro grau e ela possui uma representação gráfica, e o gráfico dela é uma reta, e que pode ser para cima ou para baixo. E o que vai determinar se esse gráfico vai ser para cima ou para baixo? A aceleração. Se a aceleração for positiva, o gráfico é para cima. Se a aceleração for negativa, o gráfico é para baixo. Aqui, na função horária da posição, é uma função de segundo grau, e o gráfico disso é uma parábola. O gráfico é uma parábola, e parábolas podem ter concavidades para cima ou concavidades para baixo. E o que vai determinar a concavidade
da parábola, se é para cima ou se é para baixo. De novo, é a aceleração. Se ela for positiva, concavidade para cima. Se ela for negativa, concavidade para baixo. E repare que as duas funções recebem o nome horária, porque as duas funções dependem do tempo. Então, para eu usar as duas funções, eu preciso da variável tempo, eu preciso saber que tanto de tempo o nosso móvel passou se movendo. E se de repente eu não tiver o tempo disponível no problema? Eu tenho uma terceira opção de fórmula que completa o meu trio de sucesso para resolver problemas de movimento retilíneo uniforme, que ela é chamada equação de Torricelli. O que a equação de Torricelli me diz? Olha, a equação de Torricelli me diz o seguinte: a velocidade final de movimento do meu corpinho ao quadrado é igual a sua velocidade de início ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes variação de posição, ΔS. Repara que a equação de Torricelli não envolve tempo, não envolve a variável tempo. Ou seja, usando a equação de Torricelli, eu tenho condição de saber que velocidade o corpo atingiu, que velocidade ele saiu, qual é a sua aceleração, que tanto que ele se deslocou. Eu consigo saber essas 4 variáveis sem ter a menor ideia de quanto tempo ele ficou se movendo. Então essa é a vantagem de você usar Torricelli. É quando você tem um problema que não te fornece tempo. Aí você pode aplicar as informações dentro dessa fórmula. Então sempre que nós tivermos um probleminha envolvendo movimento retilíneo uniformemente variado, você vai pensar nessas 3 opções. Função horária da velocidade, V igual V0 mais AT. Função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Função, equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, é inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Qual que eu vou usar no meu problema? Tanto faz, depende do tipo de informação que você tem. Você vai ver o enunciado e vai ver o que ele está perguntando. Olha, eu quero velocidade inicial, eu quero aceleração, eu quero posição final, eu quero velocidade final. E você vai olhar para esse trio e ver qual delas fornece a resposta da pergunta. Depois você vai ver quais dados o programa te deu. O que o programa te deu de informação extra? Te deu aceleração, te deu tempo, te deu deslocamento, te deu velocidade inicial. Assim você vai encaixar na melhor fórmula e vai usar para resolver o problema. As 3 funcionam, as três resolvem qualquer probleminha de movimento em linha reta com aceleração constante. Então guarde essas formulinhas, memorize-as, são extremamente importantes. Com isso a gente consegue resolver outras coisas, como por exemplo no próximo vídeo a gente vai ver o conceito de queda livre. Você vai ver que queda livre não tem nenhuma teoria nova, não tem nenhuma teoria diferente do que a gente já viu até aqui. Inclusive as equações são exatamente essas que a gente vai usar, só com uma pequena diferença na forma de escrever, uma pequena diferença na estética mesmo. Mas é exatamente a mesma. Queda livre e lançamento vertical. Não tem nenhuma teoria nova envolvida. Então é isso. Esse vídeo foi para fechar essas 3 formulinhas e a gente vai passar a aplicar já no próximo vídeo. Valeu!